Olha eu aqui, mais um vídeo, conteúdo novo, conhecimento para mim e para você. Como você está? Eu me encontro bem, graças a Deus. E hoje eu quero estar falando sobre Salomão, por que Salomão com tanta sabedoria vacilou contra Deus? Por que ele cometeu o pecado? Antes de nós estudarmos, você que não é inscrito, eu peço que você se inscreva no meu canal. Se inscreva antes de assistir o vídeo, ative o sininho, todas as notificações para você receber todos os vídeos automaticamente e dê o seu like, o seu joinha. Vamos lá? Salomão, com tanta sabedoria, pecou contra Deus. Por que será? Vamos primeiro, em primeiro lugar, conhecer um pouquinho, de forma bem resumida, o início, da vida de Salomão. Vamos lá? Primeiro livro de Reis, capítulo 3. O meu texto já está aberto aqui, versículo 5, que diz assim: E em Gibeão era uma cidade montanhosa, e Salomão agora estava em Gibeão, porque no versículo 4 vai dizer que ele vai para lá realizar o sacrifício. E no versículo 5 diz que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus fala agora para Salomão: pede o que quiseres que te dê. Observa que Deus coloca diante de Salomão uma proposta de ele pedir o que ele quisesse. É claro, desde que não infrinja a santidade de Deus, que não quebre os princípios de Deus. Aqui no versículo que eu anotei aqui, vamos lá. E aí no capítulo, primeiro livro de Reis, capítulo 4. Não, eu quero continuar lendo aqui, porque esse capítulo 4 aqui ele vai vir depois. Então, Deus pergunta a Salomão, lá em Gibeão, o que Salomão gostaria de pedir, ok? Aí no versículo 6, Salomão vai responder assim: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Então, Salomão está agradecendo a Deus pelo que Deus fez com o seu pai Davi, por ter permitido que Salomão desse continuidade ao reinado. Aí, quando chega no versículo 7, ele fala assim: Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno. Nem sei como sair, nem sei como entrar. Aí pula para o versículo 9. Salomão começa agora a dizer, mostrar a sua insegurança, entre aspas, como a sua incapacidade, ele mostrando a sua total dependência de Deus. Aí ele diz assim: a teu servo, pois, olha o que ele vai pedir: dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então, o que Salomão pede? Porque Deus deixou Salomão à vontade. Ele pede sabedoria, entendimento para julgar, para governar, para reinar, para discernir o que é o certo e o errado. Aí Deus concede a Salomão essa tamanha sabedoria, ok? Vamos lá agora, primeiro livro de Reis, capítulo 4. Vamos lá. Deus agora, o texto agora vai confirmar o que Deus deu para Salomão. Primeiro livro de Reis 4, versículo 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente. E olha que havia muito sábio no Oriente. E do que toda a sabedoria dos egípcios. E olha que havia muitos sábios no Egito.
Então ele recebe isso. Vamos lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo... Vamos lá. Então, nós estamos buscando a resposta. Porque Salomão, com tanta sabedoria, feriu a Deus, pecou contra Deus. Capítulo 9 diz assim: Sucedeu, pois... Primeiro livro de Reis, capítulo 9. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. Lembra que ele apareceu a primeira vez para Salomão em Gibeão, perguntando que ele poderia, dizendo que ele poderia pedir o que ele quisesse? Versículo 3, e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Aí Deus agora vai começar a falar no versículo 4, e se tu... Olha agora o que Salomão ele esqueceu. Se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres, segundo tudo que te mandei, guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi. Aí ele vai falando acerca do povo, e ele continua. Quando chega no versículo 6, porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes, preste atenção que a resposta está aqui, e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. Estamos começando agora a descobrir o que Salomão fez com toda a sabedoria, mas Deus colocou uma condição. Observe que Salomão fazia tudo certinho, terminou de construir o templo, orou, santificou o templo, Deus ouviu a oração, só que agora ele coloca uma condição para Salomão e aquele templo. Vamos lá, primeiro livro de Reis, capítulo 11. Vamos lá. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Olha aqui a resposta. Ele amou muitas mulheres estranhas, estrangeiras. E isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. O que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel? E também a Salomão: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Olha o que Deus disse. Deus diz, se você, Salomão, ou os filhos de Israel se envolverem com essas mulheres estrangeiras, o que vai acontecer? Elas mesmas perverterão o vosso coração para seguirdes a outros deuses. Então, se Salomão se envolveu com os moabitas, com os amonitas, com os edomitas, com sidônias e etéias, a consequência foi de que elas envolveram Salomão a sacrificar sacrifícios, né? E adorar os deuses delas. Tá dando para entender? Então, eu tenho um texto aqui para ler. O que fez com que Salomão, com toda a sabedoria, ofendesse a Deus? Ele se tornou orgulhoso, ele se tornou, vamos dizer, autoconfiante. Eu quero ler um texto aqui que já eu vou ler. Vou ler agora. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 4. Que está aqui. Olha só, que diz assim, porque Salomão, com toda essa desobediência, insubmissão... Agora, preste atenção, uma coisa muito interessante. Salomão, ele não abandonou Deus. Ele não... Coloquei uns tópicos aqui, olha só. Salomão, ele não abandonou Deus. Ele não deixou de confiar em Deus. Ele não deixou de servir a Deus. Porém, ele dividiu Deus com os deuses estranhos.
Sabe, exatamente como muitas pessoas hoje querem estar dentro da igreja, mas querem os prazeres do mundo, as mulheres do mundo, a carnalidade do mundo, querem achar normal o que Deus diz que não é normal. E Salomão faz exatamente isso. A gente conhece o livro de Eclesiastes, né? A história, os livros rabínicos, eles vão nos trazer uma informação, eu andei lendo, de que o livro de Eclesiastes foi escrito com Salomão já na velhice. E aí você entende por que aquela forma literária do livro de Eclesiastes. Quando ele começa a falar de uma forma como realmente ele estivesse dizendo: errei, agi de forma inconveniente. Lê só o livro de Eclesiastes que você vai ver como ele dá uns conselhos. É o tipo da pessoa que dá conselho, de quem quebrou a cara, de quem perdeu o tempo. E é por isso que eu quero ler aqui. Vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Vou ler Eclesiastes já, versículo 4. Porque depois que Salomão morre e Roboão ele assume o reinado, olha o que acontece. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo agora, ele começa a pedir a Roboão que os juros, que os impostos, que a opressão que Salomão tinha colocado durante o seu reinado sobre o povo fosse retirado. Então, o que a gente deduz aqui? Deduz que Salomão, ele se envaideceu, olha, com tanta riqueza, ele se envaideceu que ele colocou opressão através dos impostos, das cobranças em cima do povo, a ponto de o quê? De entristecer Deus. Ele não precisava fazer isso. E quando Roboão agora estava sendo ali aclamado, porque o povo queria fazer dele um rei, o povo começou a falar sobre o que Salomão fazia com eles, com o povo, que era o quê? A pressão que ele colocava na dura servidão do pesado jugo, começou a oprimir. Aí quando a gente agora abre o livro de Eclesiastes, vamos lá para o livro de Eclesiastes, vamos ver aqui, capítulo 2, nós já estamos terminando o nosso vídeo. Você entende por que Salomão, com tanta sabedoria, capítulo 2, o versículo 11 e 3. Olha o que Salomão escreve, amados. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha o que Salomão está agora associando a tudo que ele fez. Vaidade, aflição, ele estava reconhecendo o erro dele. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Ele estava agora vendo que mau exemplo ele foi. Como pode uma pessoa ter tanta sabedoria? Queridos, isso acontece. Uma pessoa cheia de sabedoria, quando ela começa a sair do propósito, daquilo que Deus já tinha falado, se ouvirdes, estarei com vocês. Mas quando vocês deixarem de ouvir, eu deixarei de estar com vocês. Quando começa a se afastar dos propósitos, dos princípios, dos estatutos de Deus, acontece isso. Aí quando você chega aqui no capítulo 12 de Eclesiastes, aí você vai entender quando ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Sabe o que Salomão está falando aqui? Aquilo que ele mesmo viveu com tanta sabedoria, se envolveu com mulheres de várias nações estrangeiras, se envolveu com pessoas, criou uma linhagem ímpia, com mulheres ímpias, feriu o coração de Deus, ofendeu a Deus. Então é possível uma pessoa muito
muito sábia. Errar? Sim. Por isso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Uma pessoa com vários dons espirituais pode errar? Sim. Então, qual é o princípio? O princípio da sabedoria, o que é o temor a Deus. A própria palavra já diz, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Salomão começou bem, só que ele quebra essa sabedoria quando ele deixa de temer a Deus. E quando eu disse que ele não abandonou Deus, porque ele continuava orando ao Deus de Israel, mas também aos deuses das nações estrangeiras. Ele continuava servindo, sacrificando. É igual hoje, as pessoas querem o Deus verdadeiro e querem o mundo. Então, por que Salomão, com tanta sabedoria, ele se afastou de Deus? Por causa da sua vaidade, por causa da sua desobediência àquilo que Deus tinha dito para que ele não fizesse. Que você possa se inscrever no canal, ativar todas as notificações e dê o seu joinha. E a gente se encontra no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!